estimada Virgem Noiva. Tenho orado e perguntado ao Senhor o que Ele gostaria que eu escrevesse e dissesse que de alguma forma pudesse ser uma bênção e um encorajamento para vocês, sua noiva. Não tenho palavras, e não sei o que dizer. Sinto-me tão indigno até de escrever as poucas palavras que escrevo, mas é a maior honra da minha vida fazer algo para Ele. Creio que o momento de ouvir esses 7 selos é tão perfeito. Podemos ver o grande plano de Deus sendo revelado e se desdobrando diante de nós. Mensagem após mensagem a revelação se torna cada vez maior. Nós o vemos se revelando a nós e nós guiando. Sabemos que estamos fazendo exatamente o que Ele nos disse para fazer, permanecer com a palavra. Não há maneira melhor de se fazer isso do que apertar o play. Sinto que o chamado que Ele colocou em meu coração é manter esta mensagem, sua voz, estas fitas sempre diante de vocês, explicar-lhes a importância de se ouvir as fitas. Sei que não consigo expressar isso adequadamente, mas sei que estou certo em dizer, apertem o play, pois não são meus pensamentos, minha ideia, nem minhas palavras, mas as palavras do próprio Deus falando através de seu 7º anjo mensageiro, dizendo-nos. Às vezes quando lemos, e, agora, tenha muito cuidado. E quando ler, adquirir as fitas, ouça-as com muita atenção. Porque, você entenderá, na fita, porque essas fitas têm sido verificadas, e estão muito boas e claras. Portanto, você entenderá mais claramente aí. Como já disse tantas vezes, não sou contra o ministério ou qualquer coisa que Deus tenha colocado em sua igreja. Isso seria ir contra a palavra de Deus. Creio que eles são ungidos e chamados por Deus. Mas creio que ouvir e colocar a própria voz de Deus diante do povo deve ser a coisa mais importante que qualquer homem chamado por Deus poderia fazer. E não é suficiente dizer, eu digo à minha congregação para tocar as fitas. Se você crê que não há unção maior do que ouvir a voz de Deus nas fitas. Toda a revelação deve vir dessa voz. A fé de arrebatamento de que precisamos virar do que aquela voz diz. Como poderia algum ministro não querer ouvir aquela voz com sua igreja, e dizer amém a cada palavra? Todos devem ter algo que sentem e acreditam ser a coisa mais importante que podem fazer para ser a noiva de Cristo. Algo tem que ser o mais importante de Deus e sua vontade perfeita. Seria o ministério do seu pastor. Ouvir outros ministros. Não estou dizendo que isto é errado, de forma alguma, e isso está perfeitamente bem de acordo com a palavra, mas você crê que o mais importante é ouvir a voz vindicada de Deus nas fitas? Se isso é o que você crê ser o mais importante que poderia fazer, então por que o ministério não iria querer tocar e ouvir essa mensagem perfeita mais importante com suas congregações? Faça essa pergunta a si mesmo ou ao seu pastor. Crê que esta citação é verdadeira, ou é um erro e apenas um equívoco do irmão Branham ou uma tentativa de se vangloriar? Vejam, exatamente o que aconteceria agora. E, para a igreja, que é isto? A palavra encarnada é feita carne entre seu povo novamente. Estão vendo? E eles simplesmente não creem nela. Se você crê que esta citação é verdadeira, e para você é a voz de Deus, a palavra encarnada é feita carne, então, como alguém pode não ver que não há nada mais importante do que ouvir essa voz? Desperte, virgem adormecida, ou você tem esta revelação ou é como ele disse, simplesmente não crê nela. Como o profeta nos disse, somos o novo livro de Atos, aquele novo ramo, seus escolhidos. Assim, muitos sentem que o Espírito Santo está agora nos guiando como indivíduos ou está nos guiando pelo ministério, não por seu profeta. Há muita verdade nisso, mas o profeta também corrigiu isso e nos revelou a verdade. Alguém estava falando comigo aqui há não muito tempo. Disse, mas irmão Branham, perdoe-me. Disse, não após o Espírito Santo é chegado, nenhum anjo guia a igreja ou guia indivíduos. Não, Senhor. Disse, é o Espírito Santo que nos guia. Isso é mal entendido entre anjo e o Espírito Santo. Isto é erro, os anjos guiaram a igreja diretamente, e ainda guia a igreja corretamente. Seu anjo está conduzindo e guiando sua igreja. Todos nós temos nosso lugar e chamado,
mas somente o anjo deve guiar a noiva. Ouçam o que o profeta de Deus disse sobre todos os outros ministérios em comparação com o que Deus o chamou para fazer. É como alguém que é um telefonista. Ele não é exatamente eletricista. Ele pode fazer um pequeno trabalho nessa área. E por exemplo, se alguém trabalha em redes elétricas, bem, ele certamente, se alguém é cavador de buracos para postes, e nunca fez nenhum trabalho em rede elétrica, melhor ficar longe da rede, mas pode ser que ele faça um pequeno serviço de reparo ou algo assim. Mas quando a coisa verdadeira estiver para ser revelada no último dia, da última parte da igreja, é quando Deus disse que nos enviaria, conforme as Escrituras. E examinamos detalhadamente, que ele predisse que o espírito de Elias retornaria em alguma pessoa. Quando alguém tenta fazer confusão e lhe diz, é preciso mais do que simplesmente ouvir as fitas. O irmão Branham nunca disse para tocar fitas na igreja. Será necessário o ministério para aperfeiçoar a noiva, ou qualquer coisa que alguém possa lhe dizer para tentar e fazer com que duvide que ouvir a voz vindicada de Deus nas fitas em sua igreja é errado. Como, por exemplo, se alguém tenta contender com você, você sabe como se posicionar se sabe em que ele crê. Se eles afirmam crer, esta mensagem é a palavra. William Marion Branham é o sétimo anjo mensageiro de Deus. Esta mensagem é o absoluto deles. Esta mensagem é o Filho do Homem se revelando em carne como ele prometeu que faria. É como apanhar um coelho e soltá-lo num cercado, e você tapou todos os buracos. Apenas fique no portão, ele terá de retornar. É simplesmente isso. Está vendo? Ele terá de retornar direto ao portão, porque é só assim que ele pode sair. Ele enfiará a cabeça aqui, e quase quebrará o pescoço, e irá ali. Apenas fique parado e observe-o, e ele retornará. Está vendo? Só isso. Fiquem com este ensino da fita. Somente digam o que as fitas dizem. Não mudem uma palavra. Não acrescentem ou tirem uma palavra. É a voz de Deus para vocês. É a palavra encarnada feita carne. São as palavras de infalibilidade. Ele é seu pastor. Seu anjo está conduzindo. Isto assim diz o Senhor. Enquanto você estiver nesta palavra, você está seguro. Que venham preparar suas lâmpadas e enchê-las com azeite neste domingo às 12h, horário de Jeffersonville, enquanto o anjo escolhido de Deus troveja e abre o terceiro selo, e o revela sua noiva. Irmão José Branham. Shalom. Se este vídeo foi uma bênção para a sua vida, curta, compartilhe e assine nosso canal no YouTube. Deus te mantenha, querido irmão e irmã. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu